Estamos de volta com o programa Fala Sério e nesse segundo bloco continua a entrevista com o Miguel Biango. Miguel, nós temos aí uma pergunta de um telespectador. Vamos assistir? Miguel, eu quero primeiro parabenizar pelo seu trabalho durante o período que você esteve à frente da UGP Copa. E eu lembro que durante as discussões da Copa do Mundo na cidade de Manaus, foi elaborado um sistema, um programa para controlar a saída e a chegada dos ônibus nas paradas. E eu queria lhe perguntar, o que foi feito com esse projeto e por que ele não foi executado durante a Copa do Mundo? Bem, Ian, durante a Copa do Mundo, nós tivemos uma série de programas e projetos que contaram com a participação de várias áreas da sociedade. Esse caso específico que você está se referindo é resultado de um trabalho que nós fizemos junto com a Fundação Nokia. Tá? Na época, nós estávamos trabalhando com eles no desenvolvimento de aplicativos, usando, obviamente, a oportunidade de oferecer aos estudantes, naquela ocasião, para que eles estudassem o uso de dispositivos, de aplicativos utilizados pelos celulares, que eram produzidos, inclusive, pela Nokia, para que nós pudéssemos, com esse exercício, desenvolver projetos que viessem a interferir positivamente para o evento Copa do Mundo. Um desses projetos, que foi um dos ganhadores, inclusive, do nosso Innovation Day, nós criamos o Innovation Day na época com a Fundação Nokia, foi exatamente um aplicativo que usava um dos dispositivos utilizados nos celulares de geolocalização. Esses dispositivos de geolocalização, com esse aplicativo desenvolvido pelos estudantes da Fundação Nokia, eu lhe ofereci a oportunidade de as pessoas, via celular, utilizando sistemas, inclusive não só o sistema da Windows, mas os sistemas Android e iOS, para que pudessem, no seu ponto de ônibus, saber se o seu ônibus ia demorar muito a chegar, desde que os ônibus tivessem também um dispositivo de geolocalização através de um chip de celular. É um projeto muito simples, muito inteligente, mas que, como vários dos projetos que nós desenvolvemos na época da Copa, não foi só esse, nós tivemos outras ocasiões que nós tivemos desenvolvimento de projetos também, que não conseguimos finalizar por falta de recursos. Mas foram exercícios muito importantes que deram uma amostra de como, de forma colaborativa, nós podemos nos ajudar a fazer um projeto da envergadura, como é o caso da Copa do Mundo. Que foi um projeto de muita sorte para Manaus. Manaus foi uma das 12 sedes e que, talvez, pelo grande trabalho que nós conseguimos desenvolver aqui com a colaboração da sociedade, nós tivemos um resultado espetacular aqui. Manaus foi considerada a sede mais receptiva em relação aos jogos de todas as 12 sedes. Mesmo as grandes cidades não tiveram a condição que nós tivemos a oportunidade de desenvolver aqui, de um trabalho colaborativo. Tá? Falando de Arena da Amazônia, Miguel, nós sabemos que o custo mensal dela é muito alto e que o Estado banca esse custo e que a Fundação Vila Olímpica ela faz alguns trabalhos, ela aluga o estádio, ela faz jogos de futebol e tenta arrecadar, mas não chega nem próximo do custo mensal da Arena da Amazônia. Você, como um técnico e como foi o coordenador da unidade gestora da Copa do Mundo, qual a solução técnica que você olha, que você visualiza para que a Arena da Amazônia possa se pagar? Bem, Paulo, primeiro, todos os estádios do mundo, estádios de futebol, eles não dão resultado financeiro positivo. Tá? No máximo, eles conseguem empatar, tá? No seu custo de operação. Mas eles trazem a oportunidade de fazer com que a cidade participe de eventos de grande magnitude no mundo e abrem a oportunidade de fazer com que a cidade possa receber eventos e também participar de todo um universo de atrações que acabam resultando em benefícios turísticos para a cidade. Tá? E o caso da Copa do Mundo foi o maior exemplo disso. Quer dizer, Manaus passou a fazer parte de um elenco de visibilidade que nós não tínhamos se não fosse a Copa do Mundo. Nós tivemos Manaus sendo apresentada no mundo inteiro como a curiosidade da Copa do Mundo, porque era uma cidade fora do eixo econômico do país, mas no centro da floresta amazônica, uma floresta que tem uma atração e toda uma curiosidade do mundo inteiro. E nós oferecemos uma arena de magnífico conforto, com um padrão internacional, um padrão, na ocasião, um padrão FIFA. Hoje não é tão
tão reverenciado mais por conta de todo esse imbróglio que a FIFA se meteu por conta dos desmandos em relação ao recurso que envolve o futebol no mundo. Mas a Arena, ela na ocasião, nós estávamos trabalhando não só na questão da construção da Arena, mas a preocupação com a viabilização da sua manutenção futura. O governo, na ocasião, através da CEPLAN, fez uma série de estudos econômicos, com assessoria, inclusive, de consultorias internacionais, para que nós pudéssemos viabilizar essa operação particular, vamos dizer assim, que ela fosse terceirizada a sua operação. Tá? Esse estudo existe no Estado, obviamente precisa que o governo retome esse trabalho e possa realmente buscar um cenário de maior possibilidades econômicas para viabilizar a manutenção da Arena. Ela por si só, sem evento, obviamente, ela não se mantém, ela precisa ter atividade, precisa ter eventos para que ela possa ter a sua manutenção garantida. E os eventos, na maioria dos casos, que os estádios têm conseguido ter resultados, estão relacionados aos eventos de shows, tá? E outros eventos de menor envergadura, mas que conseguem ter movimentação econômica no entorno da Arena. A Arena dispõe de estruturas que podem ser utilizadas também durante o dia, entendeu? E algumas arenas no mundo utilizam esse artifício de poder ter as atividades comerciais também nas suas instalações durante o dia. É uma arena que atrai a atenção de todos que vêm a Manaus hoje em dia, todo mundo quer visitar a arena. Ela passou a ser um cartão postal da cidade, então nós temos que tirar proveito disso, buscando, obviamente, a manutenção da arena, sem imaginar que a arena possa dar resultados lucrativos, porque não é muito fácil em virtude do tamanho da estrutura que ela dispõe. Miguel, na unidade gestora da Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de assistir algumas apresentações do que poderia acontecer se a Copa do Mundo viesse para Manaus. E ela veio. Uma delas foi o monotrilho, né? Como uma forma de alternativa de mobilidade urbana para a cidade de Manaus e que ficaria como um legado da Copa do Mundo. Assim, o que ocorreu para que o monotrilho não saísse do papel? Assim, de fato, pois a sociedade hoje pergunta, poxa, tinha um monotrilho, hoje não tem, aí hoje é a faixa azul e... Qual é a tua opinião sobre essa mobilidade urbana? Na verdade, a questão da mobilidade urbana da cidade de Manaus, hoje, ela é reflexo de todo um desenvolvimento desordenado que a cidade sofreu a partir da década de 50. Tá? Com o advento da Zona Franca de Manaus na cidade, quer dizer, essa Zona Franca trouxe um atrativo muito grande de pessoas para a cidade que se deslocavam para cá na busca de trabalho. Com esse volume de pessoas chegando, sem a cidade ter uma estrutura para recebê-las, nós passamos a ter um fenômeno acontecendo na cidade de um crescimento totalmente desordenado, principalmente a partir de invasões de terra. Tá? Para você ter uma ideia, a cidade de Manaus, da década de 50 até a década de 80, ela cresceu de forma assim, explosiva, sem nenhuma condição de que um planejador pudesse imaginar que pudesse acontecer o que aconteceu. A cidade cresceu geograficamente mais de 10 vezes, tá, geograficamente. Então, por mais que se planejasse um crescimento de uma cidade naturalmente, não se podia imaginar que ela fosse crescer tão rapidamente. Tá? E esse crescimento rápido trouxe consigo uma falta de uma estrutura de artérias viárias na cidade. A cidade hoje ela tem algumas poucas vias de grande fluxo, como é o caso da estrutural Torquato Tapajós. O Gilberto construiu a grande circular, que hoje é fundamental para a circulação naquela área da Zona Norte e Zona Leste. Logo a seguir, nós tivemos os outros eixos viários fazendo outras circulares que foram iniciadas pelo Amazonino e terminadas pelo Eduardo. Depois tivemos agora recentemente a construção da Avenida das Torres, que passam a criar uma nova estrutura de relacionamento entre as zonas da cidade. Mas essas aberturas de vias, elas ainda são focadas muito no tráfego viário individual. Nós precisamos começar a reestruturar esse transporte viário a partir de caminhos estruturantes com eixos ou no caso era pensado monotrilho, mas nada impede de ser utilizado, por exemplo, o BRT,
que tem sido colocado como uma solução viável para a cidade. Ou, quem sabe, um dia, na cidade crescendo muito, termos um metrô na cidade. Mas o metrô de superfície, né? Metrô de superfície ou até subterrâneo, mas porque tudo é tecnologia, né? Muita gente dizia que a ponte era impossível, mas depois que a tecnologia viabilizou economicamente a execução da ponte, ela passou a ser viável. Então, a engenharia, na verdade, ela hoje pode ser economicamente inviável naquela ocasião, aquela solução que está sendo apresentada, mas nada impede no futuro nós tenhamos uma solução que economicamente possa viabilizar um novo projeto. Então, o que nós precisamos hoje é definir qual vai ser os eixos estruturais da cidade, qual vai ser a matriz de transporte prioritária que a Prefeitura está sugerindo o caminho da faixa azul com as vias seletivas para os ônibus, mas precisamos que os ônibus todos caminhem nessa via e não nós ficarmos com essa situação dúbia, como está acontecendo hoje na Constantino Nery, de termos os ônibus articulados na via à esquerda e os ônibus de bairro na via da direita, né? Nós precisamos que os ônibus de bairro voltem a ser como estavam direcionados na época do Alfredo Nascimento e na Prefeitura do Serafim, com a abertura dos dois lados, principalmente do lado esquerdo para as vias principais, as vias troncais, e nos bairros ele continuar parando do lado direito. Então, quer dizer, os ônibus têm que voltar a ser o antigo padrão Manaus, com a abertura dos dois lados, para que os ônibus de bairro também, nas vias principais, possam trafegar do lado esquerdo. Do jeito que está hoje, fica um pouco dúbio, a coisa não está ainda totalmente implantado o projeto. Eu acho que a coisa tende a voltar a ser esse trabalho estruturante, onde nas vias principais nós teremos as faixas da esquerda direcionadas para os ônibus estruturais, né, das vias estruturantes, esse transporte de massa, né, sendo na faixa da esquerda, e o transporte de bairro passando a trafegar na faixa da esquerda nas vias principais e nas vias de bairro do lado direito. Miguel, no próximo bloco quero conversar contigo sobre Eletrobras Amazonas Energia, tá bom? Não saia daí, a gente volta já já.